qual eu dei o seguinte título: a graça de Cristo que nos fortalece. Sabe, queridos, a vida, ela vai nos proporcionar altos e baixos, mas se você estiver firme na graça de Cristo, você vai se sentir fortalecido independente das circunstâncias que você enfrentar. Sabe, queridos, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 1. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, né? A gente sabe que essa carta a Timóteo foi uma carta de instrução. Sabe, queridos, a gente vê ali um mestre instruindo o seu discípulo. E eu louvo a Deus por isso, né? E eu fiquei muito feliz com esse sonho do pastor, porque o pastor Orides é o meu mestre, queridos. Tudo que eu sei, eu aprendi com ele, né? E amava as pregações do pastor, principalmente quando ele exortava, amava, e admirava a garra e o empenho e a facilidade que ele tinha de servir ao Senhor. Isso aí, queridos, é o que marcou a minha vida, a vitalidade dele em pregar em 2 cultos seguidos, é uma coisa fora do normal. O amor dele pela palavra é uma coisa fora do normal. A minha vida, queridos, ela foi muito influenciada pela vida do pastor Orides, muito influenciada. Eu lembro que quando eu fui para Minas, eu fiquei um tempo servindo, e lá eu senti a necessidade de ajudar, de fazer alguma coisa, de ficar ao lado do pastor Dalci, e eu usei assim tudo aquilo que eu aprendi com o pastor Orides. Então, é impossível, queridos, eu me esquecer do pastor Orides. Eu tenho uma admiração muito grande por ele, muito, mas muito grande mesmo. Sabe, pastor Orides, meu mestre, meu exemplo de dedicação, e você pode ter certeza que a comunidade núclea, ela é sequência daquilo que Deus colocou na mão dele. Longe de mim, queridos, querer achar que tudo que acontece aqui veio através de mim. Não, Deus usou a vida do pastor Orides e a gente está aqui dando continuidade. É simplesmente, o meu ministério é esse, o ministério da continuidade daquilo que o pastor Orides fez. A palavra de Deus, queridos, em 2 Timóteo, capítulo 2, né, e eu lembro das ministrações do pastor Orides em relação a isso, diz o seguinte: e você, meu filho, torne-se forte com a graça que há em Cristo Jesus. Eu achei interessante, queridos, porque Paulo, ele está falando para Timóteo se tornar forte, não com aquilo que ele tem, não com a capacidade dele, mas sim com a graça que há em Cristo Jesus. E eu lembro muito o pastor falando sobre graça, favor imerecido. Então quer dizer, algo que Deus nos deu sem nós merecermos. E Paulo, ele está falando para Timóteo: se torne forte, não pelaquilo que você tem ou pelaquilo que você é. Se torne forte pelaquilo que você recebeu sem merecer, que é a graça que está em Cristo, a graça que há em Cristo. Então, quando nós olhamos, queridos, para isso, para a palavra de Deus, a gente vê o quanto é importante estar, ou a gente pode até falar, ou cair na graça de Deus. Porque, queridos, nós temos que entender, queridos, que Jesus, ele pagou um alto preço por essa graça. Por isso que eu não posso ter o direito de achar que as coisas de Deus devem ser exatamente da forma que eu quero, ou da forma que o meu pensamento diz, porque nós somos seres humanos, nós somos diferentes, e muitas vezes o meu certo, o meu correto, não é o certo para Dani.
O meu certo, o meu correto, não é o certo para o Emerson, para a Tainá. Então nós precisamos aprender a respeitar as diferenças que nós temos e nos unir o que? Na graça de Cristo. Porque não é a força do pastor Rubens que vai fortalecer a igreja, não é a força da Dani através do ministério de louvor que vai encher a igreja, que vai fazer as pessoas virem para a igreja. Não. O que vai nos fortalecer, queridos, é a graça que há em Cristo. É isso que irá fazer a igreja de Cristo crescer e os filhos dele atingir o sobrenatural. E é por isso que eu sempre oro e falo para o Senhor: Senhor, que eu possa compreender que tudo na minha vida é a sua graça. A luta, eu preciso da graça, é a graça de Deus que me dá força para me sustentar essa luta. No sucesso, na vitória, é a graça de Deus que me deu força para conquistar isso daí. Sabe, queridos, é a graça, tudo é a graça. E quando a gente olha, queridos, para essa palavra graça que foi usada nesse trecho muito bem escrito, né, pelo apóstolo Paulo a Timóteo, a palavra em grego, queridos, para graça se lê charis, aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, charme, amabilidade, graça de discurso, boa vontade, amável, favor, da bondade, misericórdia pela qual Deus, excedendo sua santa influência sobre as almas, se volta-as para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, conhecimento, afeição. Sabe, queridos? E aqui por final, despertar aos exercícios das virtudes cristãs. E esse finalzinho é interessante porque a graça de Deus, queridos, ela faz com que você olhe para fora, você vai tirar os olhos de você mesmo e você vai ter prazer na sua vida. Às vezes você fala: pastor, eu estou vivendo um momento que eu não estou tendo prazer. Eu estou vivendo um momento que eu tenho dificuldade de fazer as coisas. Por quê, queridos? Corre o risco de você estar afastado da graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela te dá alegria, ela te dá ânimo. Você não precisa ser elogiado para ser motivado. Você não precisa de oportunidade para fazer algo para Deus. Por quê? Porque quando você está na graça de Deus, você já tem tudo aquilo que é necessário para te motivar a avançar no reino de Deus. Eu lembro uma vez que a gente estava lá na Rua do Golfinho, queridos, e eu fui me ajoelhar antes do culto, e eu dei um problema sério no menisco do meu joelho, e travou, e eu comecei a sentir muita dor. Mas eu falei algo ali, eu falei: Senhor, eu vim preparado para pregar a tua palavra, eu não vou chamar nenhum pastor de última hora, porque corre o risco deles não estar preparado, eu não tenho força, mas a tua graça vai me fortalecer, e eu vou subir lá e vou pregar a palavra de Deus. Por quê, queridos? Porque nós que somos filhos de Deus, queridos, nós temos que entender que a graça de Deus é poderosa, tanto que Paulo, ele suportou tudo o que ele suportou, ele fez tudo o que ele fez, não porque ele era forte, determinado, porque ele tinha um temperamento A, um temperamento B, porque ele entendeu que ele precisava estar na graça de Deus. E eu pergunto para você: você está na graça de Deus? Quando você está na graça de Deus, não importa a luta que você enfrenta dentro do seu casamento, você vai ter motivos para poder continuar, porque você está na graça de Deus. Não é o elogio do seu marido, ou não é o serviço da sua esposa que vai fortalecer o seu casamento, que vai te fortalecer para ser um bom marido ou para ser uma boa esposa. O que vai te fortalecer é a graça de Deus. Sabe, queridos? E quando nós olhamos para esse texto, o apóstolo Paulo, ele aconselha seu filho Timóteo ao que? A se fortalecer na graça que está em Cristo. Se fortalecer em Cristo e se fortificar ou se fortalecer na graça significa tornar-se mais forte ainda, mais resistente, mais capacitado para enfrentar as dificuldades que a vida cotidiana oferece. Sabe, queridos, a graça de Deus, ela te fortalece para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Todos nós temos dificuldades.
Sabe? Cada dia para nós, queridos, é um desafio. Eu estava numa dessas reuniões com a liderança. Acontece coisas maravilhosas, queridos. Isso foi um bálsamo na minha vida. E o Marconi, ele falou uma coisa interessante. O Marconi falou: pastor, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falei: Marconi, por quê? Porque tudo para a igreja é difícil. Parece que a gente tem dificuldade para tudo. E realmente é assim, queridos. Sabe, a vida de um cristão, queridos, a vida de um cristão é passar por dificuldade todo dia. Todo dia você tem luta, todo dia você tem que tomar uma decisão, todo dia você tem que lutar contra o pecado, todo dia você tem que lutar para não ser influenciado pelas pessoas. Sabe, todo dia a gente tem que passar por dificuldade, queridos. A gente olha, queridos, que nem, por exemplo, a vida do Saul. Deus escolheu Saul, só que Saul, todo mundo influenciava ele. O povo começou a despertar e eu sacrifiquei. Os soldados falou para a gente guardar o melhor e eu guardei. Então quer dizer, queridos, tudo influencia ele. Aí de repente vem Davi, queridos, o rei de Israel. De repente conseguiu trazer a arca para Jerusalém. De repente começou a dançar, queridos. Aí de repente veio a mulher, querido, já se viu um rei. Aí você olha, queridos, o porquê que Deus escolheu Davi. Porque Davi, queridos, dificilmente ele ia ser influenciado. Dificilmente ele ia fazer o que as pessoas queriam que ele fizesse, o que as pessoas o convenceu a fazer, né? E aí Deus fez coisas maravilhosas na vida dele. E isso, queridos, nós precisamos entender. Cuidado, quem está te influenciando. Normalmente você desiste porque alguém está te influenciando a desistir. Você pode ter certeza disso, alguém está te influenciando a desistir. Por exemplo, eu como marido, como pai, eu tenho um objetivo na minha vida. Eu sempre vou fazer o melhor para minha família. Mesmo que a minha esposa não queira, mesmo que a minha filha não queira, se for o melhor para minha família, é o que vai ser feito. Pastor, tem algum exemplo? Já aconteceu isso na sua vida? Várias vezes, queridos. Várias vezes. Várias vezes. Por quê, queridos? Porque é um objetivo que eu tenho. Como homem, eu tenho que cuidar do bem-estar da minha família, eu tenho que levá-los junto comigo até a cruz de Cristo. Isso é minha responsabilidade como homem, como pai, como marido. Você pode ter certeza de uma coisa, queridos, eu sempre vou ter a responsabilidade de ser fiel à minha esposa, de amar, de cuidar dela. Por quê? Porque é minha responsabilidade. Pastor, mas você já foi influenciado a prejudicar a sua família? Várias vezes, queridos, várias vezes. Só que eu não vou fazer isso por quê? Porque não é as circunstâncias que determinam o que eu tenho que fazer, mas sim os princípios que eu tenho em Deus. E nós temos que ter princípios. Nós temos que saber o que nós somos e para onde nós vamos. Sabe, queridos? E a palavra de Deus, ela nos motiva e nos capacita a isso. Não é a moda que me influencia. Não são as pessoas que me influenciam. E quando eu olho, queridos, eu vejo Paulo, um homem que ele teve problema, queridos, até com o líder dele, que era Pedro. Mas mesmo assim ele não se deixou influenciado. Por quê? Porque Deus colocou no coração dele que ele ia pregar para o gentio. Então ele foi e fez. E ele teve argumento para poder conversar com Pedro. Agora você imagina só se ele fosse influenciado. Ele não foi influenciado nem pelas pessoas que estavam com ele, nem pela atitude de Pedro. Tanto que ele continuou submisso a Pedro, mas fazendo aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Por quê? Porque o que fortalecia ele não era o elogio de Pedro. O que fortalecia ele não era o que Pedro pedia para ele fazer. O que fortalecia ele era a graça de Cristo que estava na vida dele. Sabe, queridos, nós precisamos entender isso. Cada dia para um cristão é um desafio, né? Alguns até costumam dizer, né? Vence um leão por dia, todo dia tem que matar um leão. E tem outros que falam bem assim: pastor, está tão difícil que eu matei um leão e já deixei 2 amarrados para amanhã. Né, queridos? E nós,
achamos isso, né? Mas, queridos, só vence um leão quem tem uma força maior do que ele. Por isso que o cristão, queridos, fortificado e fortalecido na graça de Cristo, ele vence toda a astúcia do leão que ruge, do leão que tenta nos derrubar, que tenta nos chatear, que tenta nos desanimar, que tenta nos parar, queridos. Porque eu vou falar um negócio para você, pode ter certeza de uma coisa: quando você estiver fazendo algo para Deus, dificilmente vai ter alguém te ajudando. Mas pode se preparar, que vai ter uns 10 te criticando. E é aí que você tem que ter o discernimento, você vai parar ou você vai continuar? Imagina se Neemias desistisse, quando ele chegou lá para poder ajudar Jerusalém a reconstruir o povo, Jerusalém reconstruir o muro. Ele não desistiu, queridos. Mesmo você não vai conseguir, é muito difícil, quem é você? Nunca essa cidade vai ser. Ainda bem que ele teve firmeza, queridos, e ele cumpriu o propósito de Deus. Ele não ficou reclamando, ele não ficou olhando para as dificuldades, ele simplesmente foi e fez o que tinha que fazer. E é isso que eu peço que Deus coloque nos nossos corações. Senhor, nos dê ânimo e força para fazermos o que nós temos que fazer. Às vezes, queridos, a gente gosta muito de planejar, e nós temos que fazer isso. Só que é o seguinte, queridos, planejar é uma etapa. Vai chegar uma hora que você vai ter que colocar a mão na massa, você vai ter que executar aquilo que você planejou. Tem gente que fica planejando um conto de fada a vida toda, fica planejando, fica sonhando, fica só observando, mas no outro dia está dormindo até meio-dia. Se Deus falou que vai te abençoar, se Deus falou que a bênção é sua, e vai para cima, conquista. Conquista, queridos, nós precisamos aprender isso. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Pedro 5,8: estejam alertas e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, ronda em volta como um leão faminto que ruge e procura de alguma vítima para devorar. Queridos, deixa eu te falar um negócio para você. Não é a nossa força que vence Satanás, é a graça de Deus que nos fortalece todos os dias. É a graça de Deus que nos dá ânimo, queridos. Quando a gente olha para a Bíblia, queridos, a gente vê Davi, Sansão, né? Tem Benaia também e Daniel, queridos. Foram homens que enfrentaram literalmente leões e saíram vencedores. Por quê? Porque Deus os fortaleceu. Eles não tinham condições de por si só vencer aquele leão. Olha só o que a palavra de Deus diz em Juízes 14, 5, 6. Quando Sansão estava indo com seus pais a Tima, já nas vizinhanças das cidades, nas plantações de uva ali existentes, de repente vem um leão novo rugindo contra ele. Além de ser um leão desgramado, era novo, queridos. Olha só, então o Espírito do Senhor tomou posse de Sansão de tal maneira que ele rasgou o animal com as próprias mãos, como se fosse um cabrito. Mas os pais deles não ficaram sabendo desse acontecimento. Samuel, olha o que diz em Samuel 17, 34. Porém Davi não desistiu da ideia, Samuel 37, porém Davi não desistiu da ideia de tomar conta das ovelhas. Disse ele: quando aparecer um leão ou um urso a pegar o cordeiro do rebanho, eu vou atrás deles com o meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se ele me ataca, eu o seguro pela juba e lhe dou cajadada até que ele morra. Olha que menino valente, queridos. Por quê, queridos? Porque a graça de Deus estava sobre a vida dele. Porque o amor de Deus. Aí você fala bem assim, mas por que a graça estava? Porque ele caiu na graça de Deus. Ele fazia tudo que Deus, ele louvava o Senhor, ele era obediente, ele fazia tudo. Ele amava cuidar das ovelhas, ele amava servir o pai dele, não reclamava de nada, né? Aí você fala, pastor, né? O pessoal fala muito, né? Eu estou em desgraça. Por quê? Porque você já não está mais na graça de Deus. Você faz o que você quer, do jeito que você quer, a hora que você quer. Você está mais preocupado em atender os seus desejos do que literalmente servir a Deus.
Você tem dificuldade de amar o seu irmão, você tem dificuldade de cuidar do seu irmão, você tem dificuldade de cuidar das pessoas. Como é que nós vamos cair na graça de Deus desse jeito, queridos? E outra coisa, queridos, estar na graça de Deus não significa ter dificuldade, significa ter força para enfrentar todas as dificuldades, viu? E isso é o significado, sabe? Então, quando nós olhamos, queridos, para a palavra de Deus, queridos, isso nos deixa assim maravilhados. Olha só Daniel, queridos, em Daniel 6, 21, 22, Daniel respondeu ao rei: lhe desejo uma vida longa e feliz. O meu Deus mandou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Eles não me tocaram, isso porque eu sou inocente diante de Deus e do Senhor, ó rei, e não cometi crime algum. Queridos, Daniel foi julgado por não ter feito nada de errado. E muitas vezes acontece isso com a gente, as pessoas nos julgam, as pessoas nos defamam, que nem aconteceu com Daniel, a ponto dele ser condenado à morte, porque ele foi defamado, porque ele foi julgado, porque armaram contra ele. Ele foi traído, queridos, pela própria nação que ele servia. Ele era de outro lugar, ele estava ali dando o melhor dele. Mas o que acontece, queridos? Não importa, queridos. Não importa se as pessoas te traem, não importa se as pessoas falam mal de você, não importa se as pessoas, sabe, se levante contra a sua família, não importa, queridos, isso. O que importa, queridos, é a graça de Deus na sua vida. E é isso que nós temos que buscar, queridos, é a graça de Deus. As escrituras, queridos, elas estão cheias de exemplos de pessoas que se fortaleceram diante das grandes adversidades e desafios que lhe foram impostos. Nós passamos por dificuldades, por desafios, queridos. Sabe, queridos, só Deus sabe, queridos, a dificuldade e os desafios que nós passamos para poder estar até aqui, estar aqui em pé. Teve um momento na nossa vida, queridos, que deu vontade de desistir tudo. Eu estava relembrando, essa semana eu achei, no meio das minhas coisas, a última ministração que o pastor Orides ministrou na igreja, eu achei ela em áudio. Eu gravei essa ministração em áudio, queridos, eu vou ver se eu coloco no grupo aí depois. Uma ministração maravilhosa, e eu comecei a lembrar das dificuldades, das lutas, queridos. E o passado começou a me deixar triste. E de repente Deus falou: você pode até ficar triste e lembrar do passado, mas não se esqueça que o que você tem é o presente. Então enxuga as lágrimas e vai para frente. Continua firme, que é o que nós temos, queridos. Ai, pastor, mas eu sinto tanta saudade da minha filha quando ela era bebezinha, né? Porque quando ela era bebezinha, lá eu podia ensinar para ela o caminho certo, lá eu podia. E agora, não pode não? Agora que é melhor, não, pastor, mas ela já casou, isso mesmo, chama ela na sua casa e lava ela, fala, é bem assim, e o caráter, onde que está? É esse tipo de roupa que você usa, uma mulher casada, é esse tipo de roupa, é esse tipo de mulher que você está mostrando que você é dentro da sua casa? Queridos, deixa eu falar um negócio para você, pai e mãe, enquanto você viver, você tem total liberdade para poder ensinar e instruir os teus filhos. Ai, pastor, mas a geração queridos, a geração é outra, que não sei o quê, isso aí, queridos, sempre aconteceu. Eu estava conversando com o Guilherme falou uma coisa interessante para mim. Ele falou: pastor, olha como é que é a igreja precisa mudar. Eu falei: Guilherme, né? A gente está conversando. Ele falou: pastor, eu fico vendo o senhor falar e o que eu vejo é que é o seguinte: tá criança na igreja é uma bênção. Aí cresce junior, adolescente, jovem, daqui a pouco desvia, arrebenta a vida toda, aí volta quando está velho para a igreja, todo destruído. A gente tem que acabar com isso. Eu falei: a gente precisa acabar com isso. Tem que orar a Deus para derramar esse vinho novo, as crianças ser cheias do Espírito Santo, os juniores ser cheios do Espírito Santo. Pastor, mas o mundo é moderno, queridos, mas eu tenho certeza que Deus é muito mais moderno, porque Deus, Ele era, Ele é e Ele será eternamente. Esse mundo moderno que você fala que é moderno, isso vai passar, mas Deus e a sua palavra nunca vai passar.
Aí eu pergunto para você, quem é mais moderno? Eu fico com a Bíblia. Eu não sou bobo. E eu vou dar ouvido para esse mundo aí, de que tudo pode? Isso vai passar só. Daqui a pouco entra numa luta aí, vai enfrentar um monte de problema e todo mundo vai ter que começar do zero de novo. Isso é história da humanidade, né? Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes faz tempos bons, e tempos bons faz homens fracos. Você sabe por que você é forte e o teu filho é fraco? Porque você teve que conquistar tudo que você tem. E para o teu filho você deu de mão beijada. A graça de Deus, queridos, que nos fortalece. Não estou falando que você não tem que dar as coisas para o seu filho, não me entenda mal. Mas ensina ele a valorizar aquilo que você dá para ele. Ensina ele a entender que você teve que ralar para conquistar o que você conquistou. Você teve que ficar horas trabalhando, você teve que ficar anos numa faculdade. Que as coisas não vêm de bandeja não. Se você tem uma condição boa para dar para o seu filho, faça, mostre para ele o quanto você teve que lutar para isso. E você vai ver o quanto ele vai valorizar e te amar. Sabe, queridos? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, em Êxodo 1:7 diz assim: os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Queridos, esse povo era escravo. E mesmo assim eles cresceram, e mesmo assim eles se multiplicaram. E reis, queridos, determinaram que os meninos homens fossem destruídos, mas isso não impediu eles de crescerem. Deixa eu falar um negócio para você. Você só não cresce se você parar, né? É que nem eu fui no médico. Aí o doutor pediu lá um monte de exame, 45 anos, né? Aí no homem você já até sabe qual que é a atenção do médico, né? Tem que ver a próstata, né? Vamos fazer um monte de exame. Já ficou dando risada aí, queridos? Esses exames aí só em último caso, só. Esse exame é só em último caso, é só para conferir. O médico primeiro faz um monte de exames. Se tiver tudo normal, né? Você dá risada, você é brincadeira. Oh, meu Deus do céu, viu? Esses homens dessa comunidade aqui é uma bênção, viu? E aí, queridos, o médico falou bem assim para mim: seu Rubens, a sua próstata, ela está com um crescimento normal, né? Eu falei: crescimento normal, doutor? Ele falou: ué. Ele falou: depois dos 40 ela começa a crescer, todo homem tem esse problema, né? E aí ele falou bem assim: mas tem duas formas dela não crescer. Eu falei: doutor, mas eu não recomendo nenhuma para você. Eu falei: é mesmo, doutor? Ele é. Ele falou bem assim: a primeira, se você morrer ela não cresce mais, porque isso é algo natural. E a segunda, você tem que tomar um medicamento, mas eu não aconselho você tomar agora, eu aconselho você tomar depois, quando você tiver, depois dos 60 e tal. Aí ele me explicou os motivos, aí eu concordei com ele, falei: doutor, isso mesmo. Sabe, queridos? E isso me faz pensar que o quê, queridos? Independente do que você faça, é lógico que tem algumas coisas que você toma, que você faz, que você vai impedir, mas o fato de você estar vivo vai provocar. Só tem uma forma, e o crescimento na vida de uma pessoa, na vida de um cristão, queridos, é isso: você só cresce se você parar, se você morrer. Se você morrer, você deixa de crescer. Aí, pastor, me explica. Eu explico sim. Quando eu falo em você morrer espiritualmente, é você não produzir nada para o reino de Deus. É você decidir investir só em você. Você morreu espiritualmente. Você só pensa em você, só pensa nos seus desejos, na sua vontade. Eu lembro, queridos, que quando eu fui na casa do pastor Orides a primeira vez, né? A primeira vez que eu fui na casa dele, eu assustei, mas eu entendi o crescimento dele, o porquê que aquele homem cresceu, porque aquele homem era dotado de grande conhecimento e sabedoria. Por que, queridos? Por que aquele homem abriu a mão das coisas do mundo? Porque pela casa do pastor Orides, cheguei lá, uma casa muito montada, muito bem limpinha, bem arrumada, mas simples.
Aí cheguei na sala dele, tinha uma TV de tubo ainda. Eu falei, meu Deus do céu, pastor Orísio é uma TV de tubo, isso aí não existe mais. Aí a TV de tubo está lá e um monte de livro assim na sala. Ah, tem a TV aí, mas eu não assisto muito não, eu gosto de ler os livros. Aí você vê, né, queridos, a vida simples. Por quê? Porque ele morreu para o mundo. Só que espiritualmente, aquele soldado forte, valente, cheio de sabedoria. Por quê? Porque para Cristo ele decidiu viver. Aí a gente juntou o grupo de homens lá e deu uma televisão para ele. Ele ficou feliz demais com a televisão que a gente deu para ele. Sabe, queridos? Aí você fala, pastor, me explica. Eu explico sim. Olha para a sua vida cristã com Deus, que vida miserável você tem. Agora olha para a sua vida no mundão. Olha na sua vida com tudo aquilo que as pessoas do mundo gostam. O que o mundo gosta, queridos? O mundo gosta de vestir uma roupa, de viajar para um lugar legal, para poder postar nas redes sociais. O mundo gosta disso, queridos. As pessoas vivem para isso. Sabe? Tanto que nas redes sociais parece que todo mundo tem uma vida perfeita. Mas o pastor Orides não. Ele decidiu, tanto que ele pegava o dinheiro do bolso dele, que Deus abençoou ele de uma forma sobrenatural. Ele pagava curso, pagava faculdade, ajudava as pessoas. Ele decidiu, queridos, pegar o recurso que ele conquistou no mundo e investiu naquilo que é eterno, investiu em pessoas. Por isso que eu falo para vocês, queridos, se eu chegar pelo menos 1% do pastor Orides, eu vou ser uma pessoa feliz. Eu ainda tenho que abrir mão de muita coisa ainda. Eu acredito que um dia eu posso começar a ficar parecido com ele, mas vai demorar, queridos, porque eu reconheço que eu estou no processo e eu preciso melhorar muito, 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 muito mesmo. Olha só o que a Bíblia afirma, queridos, em 2 Samuel 3:1. Esse foi o começo de uma longa guerra entre os seguidores de Saul e os de Davi. Entretanto, o reino de Davi ficava cada vez mais forte, enquanto o reino de Saul se tornava cada vez mais fraco. O próprio Deus, queridos, havia prometido fortalecer Davi, dizendo, lá em Salmos, né? Salmos 89, 19, 21. Escolhi Davi, o meu servo, para ser rei. Como prova da minha escolha, derramarei o meu santo óleo sobre a sua cabeça. A minha mão confirmará as ações dele, e o meu braço será a sua força. Por quê, queridos? Porque Davi, ele estava na graça de Deus, então era natural, ele ia crescer. E Saul, ele já estava fora da graça de Deus, porque ele já estava vivendo a vontade dele, o desejo dele, era o que ele queria, tinha que ser da forma dele. Então era natural que a casa de Davi crescia, enquanto a casa de Saul diminuía. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Se você estiver na graça de Deus, você pode ter certeza que muitas pessoas irão se levantar contra você. Mas fique firme, não desista, não desanima, porque é a graça de Deus que nos fortalece. É a graça de Deus que nos fortalece. Sabe, queridos, às vezes quando você tem um projeto, eu lembro que há muito tempo atrás, eu, filho de Deus, ali, servindo a Deus, trabalhando numa empresa, e de repente, queridos, eu coloquei lá no mural da empresa o convite do meu casamento. Convidei toda a empresa que eu trabalhava. Queridos, para que eu fui fazer aquilo? Pensa na luta. Porque o mundo não quer que você serve a Deus. Para que você vai casar? A vida é boa. Casou, acabou tudo. Queridos, se eu falar um negócio para você, você não vai acreditar. A empresa que eu trabalhava, queridos, teve até pessoas que fizeram apostas. Falar, eu consigo destruir o casamento dele, ele não vai casar. E você precisa ver as propostas que me apresentaram, queridos. Só que eu estava firme. Eu sei que o que Deus tinha para mim era muito maior do que um momento de prazer. Eu vou jogar a minha vida no lixo por causa de um momento? Eu estava conversando com um jovem, queridos, um junior, e eu cheguei para ele e falei bem assim, ó, lá na frente,
você vai colher tudo o que você plantar hoje. Aí eu cheguei para ele e falei bem assim, ó, você não ama a sua mãe? Você não faz tudo por ela? Se você tratar a sua esposa e se você esperar a sua esposa e decidir tratar a sua esposa que nem você trata a sua mãe, a nível de amor, de respeito, de dedicação, você vai ser uma pessoa muito feliz nessa vida. Agora, se você escolher atender os desejos da sua carne, você vai começar a plantar coisas terríveis, em que você vai colher lá na frente e os teus filhos vão colher lá na frente. Aí ele olhou assim para mim, é mesmo, pastor? Eu falei, não, eu vou fazer o que é certo. Eu falei, e eu vou te ajudar, pode ficar tranquilo. Sabe, queridos? E quando a gente olha para a vida de Davi, querido, você vê que não foi só Davi que foi fortalecido, ele garantiu o fortalecimento da vida do seu filho. Ele se acertou com Deus em relação ao seu pecado, ele decidiu colher. Foi diferente do rei Ezequias. O rei Ezequias, quando foi visitar lá uns servos da Babilônia, que ele mostrou todo o palácio, o profeta chegou para ele, o que você fez? Aí ele falou, eu mostrei tudo, eu não escondi nada do reino. Aí veio a condenação. Por causa disso, seus dias vai ser tranquilo, mas os seus filhos vão sofrer por causa dessa atitude sua. O que Ezequias falou? Boa é essa palavra. Foi diferente de Davi. Davi chegou e falou, Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu errei, que eu sofra os meus erros. E Davi sofreu, queridos, e você vê o quanto Deus abençoou o seu filho Salomão. Só que Salomão foi diferente. Infelizmente Salomão deu mancada, e aí o que aconteceu? Aí os seus filhos começaram a colher coisa errada. Então quando a gente olha para a Bíblia, queridos, a gente lê isso daí, queridos, a gente entende isso daí. Por isso que eu falo para você, cuidado, seja uma pessoa fiel. Às vezes você é uma pessoa que trai. Eu vou trair. Pode ser que você não sofra as consequências da sua traição, mas os seus filhos vão sofrer. Porque traição é uma coisa muito séria, queridos. Traição é uma coisa muito séria e você precisa tomar cuidado com isso. Isso gera consequências terríveis. Traição, queridos, é fruto de ingratidão. Como é que você pode trair a sua esposa? Como é que você pode trair o seu esposo? Ele entregou o melhor para você, entregou a juventude, ela entregou a juventude para você. Quando você trai, você está sendo ingrato. Você está pecando contra Deus. É a mesma coisa, queridos. Satanás, ele faz coisas terríveis no nosso coração e na nossa vida, sabia? Ele nos faz esquecer daquilo que as pessoas fazem por nós. E quando pensa que não, dentro da igreja, a gente está falando mal de uma pessoa que nos ajudou muito. Ou no meio da própria família. Sabe, queridos? Eu falo para Deus, eu peço para Deus, eu falo, Senhor, me ajude a não esquecer o bem que as pessoas fazem por mim. Sabe, queridos? O irmão Clébio, ele passou um vídeo para mim muito interessante. E esse vídeo, queridos, diz que o seguinte, uma quantidade grande de pastores nos dias de hoje, eu acho que em torno de 90% dos pastores, né, nos dias de hoje já sofreu algum tipo de traição, né? E aí ele começa a falar, tudo que o pastor, eu até falei para o irmão Clébio, que bênção, mas você olha o vídeo dá até desânimo, você fala, vou parar com esse trem aqui, esse negócio não dá certo não. Sabe, queridos, mas isso, por que a gente continua? Por que nos fortalece? É Cristo. E eu estou pedindo para Deus, falo, Senhor, me ajude a mudar a cultura da comunidade núclea. Nós vamos parar de olhar para o problema, nós vamos ser a solução do problema. Nós vamos ser a solução do problema. Quando a gente fez a reunião com o diaconato, fiz a reunião com o Irineu e com a irmã Francisca, a gente tinha uma série de problemas. E a gente falou bem assim, não, tem esse problema, né? A gente discutiu rapidinho. Aí o Irineu falou, não, pastor, se esse é o problema é fácil de resolver, nós vamos resolver. Queridos, praticamente 2 dias depois, já estava tudo quase resolvido. Por quê? Porque nós temos que ser essa visão, né? A gente tem que ser essa visão.
Eu não vou vir para a igreja porque eu estou percebendo que as pregações estão sendo um problema. Ué, começa a falar bem assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir para a igreja, eu vou abrir a Bíblia, junto com o pastor, e eu vou ver o que está escrito. Eu vou parar de olhar com esse pensamento, eu vou realmente analisar a Bíblia, porque eu sou movido por ela, é a palavra de Deus que me move. E você vai ver, queridos. Por exemplo mesmo, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, vocês vão responder para mim. Se a pessoa não conseguir perdoar, ela vai para o céu ou vai para o inferno? A Bíblia deixa isso claro, queridos. Deixa eu fazer outra pergunta então. Você ficou com medo, quando fala a palavra inferno você fica com medo, então vamos tirar a palavra inferno. Vamos supor que você tem uma pessoa que te fez um mal, e você reconhece que você é pecador. Só que você não consegue perdoar essa pessoa, Aí eu pergunto para você, e você precisa do perdão de Deus, mas você não consegue perdoar essa pessoa. Deus vai te perdoar ou não? Não. Não tem jeito. Por isso que é gostoso ser cristão. A gente sofre, perdoa e ri. A gente sofre, perdoa e ri. A gente sofre, perdoa e ri. É bom demais ser cristão, queridos. É bom demais ser filho de Deus. E nós precisamos, queridos, crescer na graça do Senhor. Devemos, queridos, nos fortificarmos e nos fortalecermos a cada dia mais na graça que há em Cristo. Olha só o que Pedro ele escreveu baseado nisso. Em 1 Pedro 5,10, depois que vocês tiverem sofrido por um pouco de tempo, o nosso Deus de toda graça lhe dará por meio de Cristo a sua glória eterna. Ele virá pessoalmente, tomará você e os colocará num lugar firme e os fará mais forte do que nunca. Queridos, é isso que me fortalece, é isso que me faz continuar. Não é por mim mesmo, mas pela graça de Cristo que está em mim. Às vezes, queridos, você vai me ver exortando, por quê? Porque a palavra de Deus me pede para exortar. Às vezes você vai me ver triste, mas pode ter certeza de uma coisa, você vai me ver. Você vai me ver exortando, mas domingo que vem você vai me ver de novo. Na terça-feira você vai me ver de novo. Você pode me ver triste, mas domingo que vem você vai me ver de novo. Mas terça-feira que vem você vai me ver de novo. Porque, queridos, eu não sou movido pela circunstância, eu decidi ser movido pela graça de Deus. E é isso que nós temos que buscar, queridos, depois que vocês tiverem sofrido por um pouco de tempo, né? E eu não entendo que as pessoas elas vêm buscar em Deus só alegria, só festa, felicidade. Queridos, deixa eu te falar um negócio, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nós precisamos entender, queridos, e aprender a viver com o sofrimento, com a luta, com a aflição, com a dificuldade, porque o que nos vai sustentar em cima de tudo isso é a graça de Deus, é a graça de Deus que nos move, que nos fortalece, é a graça de Deus que nos faz perdoar, é a graça de Deus que nos faz compreender, é a graça de Deus que nos faz amar. Sabe, queridos, eu não posso ser um peso na vida da minha família. Eu não posso ser um peso na vida da minha esposa. Eu não posso ser um peso na vida da minha filha. Não, queridos. Eu estou na graça de Deus. Na minha casa há alegria, porque em minha vida tem a graça de Deus. Quando eu estou na igreja, eu sento, eu converso, eu brinco, eu dou risada com os meus irmãos, a gente conversa coisas sérias. Por quê? Porque eu estou na graça de Deus. O seu filho está sofrendo, mas no meio do sofrimento você vai dar um bom conselho para ele, porque você está na graça de Deus. Na graça de Deus, queridos, a alegria, a ânimo, a força, não significa ausência de dificuldade. Não, você vai ter dificuldade. Eu fico vendo, queridos, hoje essa família,
Eu olho para a vida da irmã Nieta, sabe, ela está bem hoje. O tempo, queridos, ele é maravilhoso. O tempo também, muitas vezes é injusto. Mas quando eu olho para a história dessa mulher e eu vejo a família dela hoje crescendo, se multiplicando, queridos, eu vejo o quanto valeu a pena ela ficar na graça de Deus. Eu lembro na pandemia que a irmã Nieta não estava vindo, mas ela sempre mandava recado para mim: pastor, eu sei de tudo que acontece na igreja, viu? Eu estou ouvindo suas palavras aqui, as pregações, e é isso mesmo, Deus tem nos abençoado. Mesmo longe, queridos, ela dava um jeito de chegar no meu coração: pastor, eu estou longe, mas ao mesmo tempo eu estou perto. É isso, queridos, a graça de Deus, ela nos aproxima, independente que haja distância. Agora, queridos, da mesma forma, quando nós não temos a graça de Deus, às vezes nós estamos perto, mas estamos distante. É que nem uma família que tem um filho que não está na graça de Deus. O filho parece um estranho dentro de casa. Está tão perto, pode abraçar a mãe, pode abraçar o pai, pode beijar. Quantos filhos aqui que queriam abraçar o pai, abraçar a mãe, beijar, e nunca mais vai poder fazer isso? A gente tem vários aqui, né? Tem vários aqui. Só que quantos filhos aqui nós temos que tem o pai, tem a mãe, pode abraçar, pode beijar, e não fazem isso? Não fazem isso. Prefere fazer o que quer. Então, queridos, eu quero te animar, queridos. Mesmo diante de dificuldade, de luta, você precisa cair na graça de Deus. Aí você fala bem assim: pastor, a graça de Deus é algo maravilhoso. Sim, queridos. E Jesus Cristo, Ele morreu na cruz, queridos, para poder compartilhar da graça dele para todos. Só que é o seguinte, quando você lê a Bíblia, queridos, o pastor Rafa, ele pregou aqui na sexta-feira, e foi uma benção a ministração dele. Deus falou muito comigo na ministração dele. Por exemplo, queridos, não tem como você ter a graça de Deus e ser desobediente. Não tem como. Não tem como. Você precisa ser uma pessoa obediente. Eu sou uma pessoa, queridos, eu nunca tive dificuldade de obedecer meu pai. Porque se eu não obedecesse eu apanhava, então eu tinha um motivo muito grande para obedecer ele. Sempre tive, a minha vida toda. O motivo era uma cinta de couro de todo tamanho. Então, eu não tenho dificuldade, sabe? Sempre tive facilidade de obedecer meus professores. Tem uma professora aqui que já me deu aula. Eu sempre fui arteiro, sempre fui bagunceiro, mas eu sempre fui aquele aluno que ia chamar a diretora para a professora, ia fazer não sei o que lá para a professora, ia ajudava a professora. Eu sempre fui esse aluno. Eu era arteiro, eu aprontava, mas eu sempre fui obediente. E na igreja, queridos, não tem dificuldade. Nunca tive dificuldade de obedecer o pastor Eurides. Nunca tive dificuldade. Não tenho dificuldade de aceitar um conselho da irmã Francisca, da irmã Maria. Nunca tive dificuldade para isso. Por quê, queridos? Porque eu descobri que para mim poder ter a graça de Deus eu tenho que ser obediente. Não adianta, queridos. Outra coisa, queridos, para mim poder ter a graça de Deus eu tenho que amar até quem eu não consigo amar. Ou, melhorando a frase, principalmente quem eu não consigo amar, né? Aí você fala: pastor, mas eu não consigo. Problema seu. Quem está ficando longe da graça de Deus é você, não é eu, né? Então, queridos, nós vamos ceiar agora. Nós vamos ceiar. E esse momento, queridos, é um momento de comunhão. E eu vou pedir para você analisar a sua vida e ver como que está sendo a sua comunhão em Cristo. Porque outra coisa, queridos, que Deus pede para nós termos, que nós temos que fazer para poder ter a graça dele, é a comunhão. Como é que nós queremos ser abençoados por Deus se não temos comunhão nem com os nossos irmãos? Como é que nós vamos ter comunhão? A própria Bíblia fala: como é que você vai ter comunhão com Deus que você não vê? Se você não consegue ter comunhão com seu irmão que está do teu lado, que você pode ir na casa dele, que você pode ligar para ele. Deixa eu falar um negócio para você, enquanto os diáconos e o ministério de louvor. A Bíblia diz assim, ó: buscar-me-eis
e me achareis quando? Tem que buscar, queridos. Deixa eu te falar um negócio para você. Tem que buscar. Deus, queridos, Ele deixou isso. Você quer ter experiência com Deus? Tem que buscar Ele. Tem que buscar Ele. Tem que buscar. Tem que buscar. Porque só buscando a Deus que você vai achar. Você quer amor? A Bíblia diz que Deus é amor. Você tem que buscar o amor. Você tem que buscar o amor. Comunhão, queridos, a gente tem que buscar a comunhão. Eu não posso esperar os meus irmãos ir lá em casa para mim ter comunhão com eles, não. Eu gosto da comunhão na igreja, eu estou aqui na igreja, vamos ter comunhão, vamos conversar, vamos tomar um café, vamos ficar aqui. Por quê, queridos? Porque eu sei que eu preciso disso. Eu fiquei 15 dias fora, queridos. Foi maravilhoso? Foi maravilhoso. Foi bom, minha família e tal. Mas eu confesso para você, queridos, que eu senti falta da comunhão. O que me salvou nessa viagem foi o Luciano, mandando mensagem para mim todo dia, o diácono Luciano. Ei, pastor, como é que tá? Quando é que você volta, pastor? Todo dia, queridos. Aí eu falo bem assim, meu Deus do céu, como a igreja é maravilhosa. Nós vamos ceiar agora, queridos. E esse é um momento maravilhoso. Às vezes você fala bem assim, pastor, eu estou aqui a primeira vez, eu não sou cristão, posso ceiar? Queridos, pode. Uma que primeiro seria falta de educação minha, servir a mesa e não te convidar para a mesa. Seria falta de educação, né? Ah, pastor, mas eu não sou batizado. Mas onde está escrito que tem que ser batizado para ceiar? Onde está escrito isso? Eu só aconselho a você não ceiar se você não crê em Jesus. Você fala, eu não creio em Jesus. Ah, pastor, mas eu estou em pecado. Aí que você precisa ceiar e abrir teu olho, né? Porque o seu pecado não é problema meu, o seu pecado é problema seu, porque quem vai colher é você, quem vai sofrer é você. E pode ter certeza de uma coisa, tu vai colher tudo isso que você está fazendo. Você está desonrando seu pai e a tua mãe, tu vai colher, você vai sofrer. E eu não preciso ser profeta para poder falar isso, porque a palavra de Deus já diz isso. Pastor, mas a minha vida está boa demais. Tá, é a mesma coisa que eu falo para você. A pessoa ela morre de câncer quando ela fuma o primeiro cigarro dela? Lógico que não, né? Você não vai morrer por causa do seu primeiro pecado. Você vai morrer depois que tiver em estágio avançado.